Há momentos em que o coração parece pesado demais, como se o tempo tivesse parado e o esforço de cada dia não fosse suficiente para dar sentido à vida. Talvez você conheça esse vazio silencioso em que os dias se repetem com a mesma rotina, mas dentro de você existe uma pergunta insistente: será que alguém enxerga a minha luta? A sensação de ser invisível, tanto no trabalho quanto em casa, pode ferir mais do que a própria falta de sustento. É uma dor escondida, que poucos entendem, mas que pesa sobre os ombros e sobre a alma. É nesse lugar silencioso da dor que São José se faz presente. Ele, que nunca teve suas palavras registradas nos evangelhos, é o homem do silêncio fecundo. O silêncio que não foge da dor, mas que a transforma em oração. O silêncio que não é vazio, mas carregado de confiança no Deus que tudo vê, mesmo quando o mundo não enxerga. Esse silêncio não oprime, ele acolhe. Ele abre espaço para que o coração escute o que só pode ser ouvido na calma da fé. Pense em José diante da missão impossível de proteger Maria e o menino. Sem fama, sem títulos, sem estabilidade garantida. Apenas com as mãos calejadas do trabalho e a confiança de que Deus o conduziria passo a passo. Ele viveu a insegurança, as fugas, o exílio, a falta de certezas humanas. E ainda assim, nunca deixou faltar. Nunca deixou de confiar. José, no silêncio de sua carpintaria, guardava a maior riqueza que o mundo já conheceu: a presença de Deus feito menino. Talvez você esteja passando exatamente por esse deserto de incertezas, em que o futuro parece fechado e o presente parece sufocar. Mas e se este silêncio em que você se encontra fosse justamente o espaço onde Deus deseja falar com você? E se a ausência de respostas imediatas fosse, na verdade, a preparação para algo maior, algo que você ainda não pode ver, mas que já está sendo construído dentro de você? A vida espiritual se parece muitas vezes com a madeira que precisa secar antes de ser moldada. Há um tempo de espera, de silêncio, de desconforto, mas esse tempo não é desperdício, ele é pedagógico. Ele forma o coração, fortalece a fé e dá consistência à esperança. O silêncio de José não foi omissão, mas força. Não foi abandono, mas confiança. E o mesmo silêncio pode ser agora o refúgio onde você encontra clareza, paz e direção. Permita-se entrar nessa jornada. Uma jornada em que cada dor será acolhida, cada lágrima será compreendida e cada oração encontrará repouso no coração de São José. Ao longo deste caminho, contemplaremos não apenas suas virtudes, mas também o modo como sua vida ilumina os nossos passos, especialmente nas dores ligadas ao trabalho, à missão de sustentar e à confiança no tempo de Deus. Porque se José foi capaz de guardar e proteger o Filho de Deus, ele também pode guardar e proteger o seu coração cansado, a sua esperança enfraquecida e os seus sonhos aparentemente esquecidos. E se no silêncio de José você descobrisse que nunca esteve sozinho? Há uma dor que muitas vezes não é dita em voz alta, a de sentir-se invisível. Invisível no trabalho, quando o esforço não é reconhecido. Invisível em casa, quando o peso da responsabilidade parece ser tomado como algo natural, sem gratidão, sem um olhar de apreço. É como carregar um fardo que não se vê, mas que aperta o coração todos os dias. Essa sensação de estar à margem, de ser esquecido, pode gerar um vazio profundo, um cansaço que vai além do físico. É o cansaço da alma que grita por sentido. É justamente nesse ponto que São José se torna um companheiro incomparável.
Ele, que foi chamado para uma missão grandiosa, nunca recebeu os aplausos do mundo. Não há discursos dele, não há feitos registrados em sua própria voz. O que há é silêncio. Um silêncio que para o mundo pode parecer vazio, mas que para Deus foi abertura total à sua vontade. José não precisava de palavras para responder ao chamado divino. Seu silêncio era uma linguagem de fé, uma escuta atenta do mistério. O que o mundo chama de fracasso, Deus muitas vezes chama de solo fértil. Aquilo que parece perda pode ser, na verdade, preparação. José foi carpinteiro, homem de trabalho simples, sem títulos, sem reconhecimento público. Mas em suas mãos passavam as madeiras que sustentariam o lar do próprio Filho de Deus. O que parecia ser uma rotina comum era, na verdade, um altar silencioso onde se uniam esforço humano e graça divina. Essa é a porta que o silêncio abre, a porta da confiança em um Deus que vê o que ninguém mais enxerga. Quando José dormia, Deus lhe falava em sonhos. É nesse espaço de silêncio profundo que as instruções mais importantes chegaram até ele. Não em discursos grandiosos, mas em sussurros divinos que guiavam cada passo. E se, no seu silêncio, Deus também estivesse lhe dando respostas? E se esse tempo de invisibilidade fosse justamente a preparação para algo que só o Senhor pode revelar? Há um exercício espiritual que nasce desse mistério. Quando a angústia bater, quando a sensação de esquecimento apertar, entre no silêncio com José. Não um silêncio de fuga, mas um silêncio de entrega. Inspire fundo, deixe que sua respiração acalme o coração e diga apenas: fala, Senhor, que teu servo escuta. Esse simples movimento abre espaço para que a mente cansada descanse e para que o coração perceba a voz de Deus. Assim como José guardou em silêncio o maior tesouro do mundo, talvez o seu silêncio, oferecido a Deus, seja hoje a chave para o futuro que você tanto busca. O silêncio de José não o apagou da história. Ao contrário, fez dele patrono da Igreja Universal e intercessor dos trabalhadores esquecidos. Ele não apenas compreende a dor de ser invisível, como também transforma essa dor em força. E se, no silêncio que hoje parece vazio, você descobrisse que o próprio Deus já está abrindo portas que ainda não podem ser vistas? Existe um detalhe quase imperceptível que pode transformar a oração por trabalho em uma experiência rasa e angustiante. Pedir apenas um emprego, mas esquecer da missão. Quando o coração clama apenas por sustento, sem lembrar que cada ofício tem um propósito espiritual, corre-se o risco de transformar a busca em algo pesado, limitado, sem horizonte de eternidade. É como caminhar com um mapa que mostra ruas, mas não aponta o destino. São José nos mostra uma verdade silenciosa, mas revolucionária. Ele não trabalhou apenas para trazer pão à mesa. Cada golpe de martelo, cada madeira moldada, cada esforço escondido em sua pequena oficina era uma oferta feita a Deus. José santificou o ofício porque entendia que o trabalho, antes de ser sobrevivência, é vocação. Ele não trabalhava apenas para sustentar Jesus e Maria. Trabalhava para fazer do seu ofício um ato de amor, uma extensão da sua fé. Nem todo emprego é bênção se não conduz à missão de servir. Muitas vezes, o que parece uma oportunidade pode se tornar peso se não estiver alinhado à vontade de Deus. E da mesma forma, o que o mundo considera pequeno e sem valor, pode, diante de Deus, ser grande e eterno. O trabalho de José não era apenas moldar objetos de madeira. Seu ofício preparava, em silêncio, o altar onde Cristo viveria seus primeiros anos.
A missão estava escondida no ordinário, mas era extraordinária aos olhos de Deus. Alinhar a oração por trabalho com a busca da missão é como colocar o coração em sintonia com o coração de Deus. É perguntar não apenas, Senhor, dá-me um emprego, mas Senhor, dá-me um lugar onde eu possa servir, crescer e transformar minha vida em oferenda. Quando a oração toca esse nível, ela se torna fecunda, porque conecta a necessidade humana com o propósito divino. Imagine José em sua carpintaria. Aos olhos de Nazaré, era apenas um artesão entre tantos outros. Mas, aos olhos do céu, cada peça que passava por suas mãos era parte de uma missão maior. Ao moldar uma mesa, preparava o lar onde Cristo se sentaria. Ao construir uma porta, lembrava que sua própria vida era a porta de entrada da graça de Deus para o mundo. O trabalho de José não era apenas martelar madeira, mas preparar o altar do próprio Cristo. Essa é a diferença entre pedir emprego e pedir missão. A primeira súplica nasce do medo da falta. A segunda brota da confiança de que a vida tem um propósito maior. Uma se prende à sobrevivência. A outra abre caminho para a eternidade. E se o trabalho que você tanto pede não fosse apenas um meio de sustento, mas a chance de participar da obra silenciosa que Deus já realiza no mundo através de você? Quantas vezes o coração se ajoelha em oração pedindo trabalho, mas no fundo esconde uma dúvida secreta. Será que Deus realmente vai me ouvir? Essa mistura de fé com medo cria uma tensão silenciosa que drena a força espiritual. A boca pronuncia palavras de confiança, mas a mente insiste em repetir cenários de fracasso. O coração pede, mas a alma duvida. É como tentar acender uma vela em meio ao vento. A chama se ergue por instantes, mas logo vacila e se apaga. São José nos ensina um caminho diferente. Sua vida mostra que a oração verdadeira não é apenas pedir, mas confiar. Confiar mesmo quando não se vê saída. Confiar quando as portas parecem fechadas. Confiar quando o silêncio de Deus é mais longo do que o esperado. José não discutiu com o Senhor, não apresentou argumentos, não exigiu explicações. Seu silêncio era confiança absoluta. Ele acreditava mais nas promessas de Deus do que nos próprios medos. Quando a oração é feita com ansiedade, ela perde a força de entrega. É como se cada palavra carregasse um peso de desconfiança, que impede a graça de fluir com liberdade. A confiança, ao contrário, abre espaço para o agir divino. E confiar em São José é mais poderoso do que 1000 palavras ansiosas. Porque nele encontramos o reflexo da paciência de quem já viveu a insegurança, mas escolheu acreditar. Há um caminho simples que brota desse ensinamento. Primeiro, rezar com o coração aberto, sem máscaras, apresentando a Deus a dor como ela é. Depois, entregar verdadeiramente, como quem coloca um fardo pesado nas mãos de alguém que pode carregá-lo. E por fim, agir com paciência josefina, continuando a fazer o que está ao alcance, sem deixar que o desespero roube a esperança. Esse movimento, rezar, entregar e agir com paciência, transforma a oração em confiança viva. Imagine um martelo em mãos. Se quem o segura não tem fé, cada batida cai no vazio, sem direção, sem propósito. Mas quando o mesmo martelo é segurado com fé, até o som do ferro contra a madeira se torna música de esperança. A diferença não está na ferramenta, mas no coração de quem a segura. Assim também é a oração. Sem fé, ela ecoa no vazio. Com fé, ela constrói o futuro. E se, em vez de multiplicar palavras ansiosas, sua alma aprendesse a se calar no mesmo silêncio de José, permitindo que a confiança fosse mais alta do que a voz do medo?
Há uma dor que não se mostra facilmente, mas que consome por dentro. A ansiedade de esperar. A cada dia em que o trabalho não chega, a cada silêncio de resposta, nasce uma inquietação que sufoca a esperança. O coração sente como se estivesse parado diante de uma porta fechada, sem saber quando ou se ela se abrirá. Essa pressa disfarçada de oração pode transformar o tempo de espera em um peso quase insuportável. No entanto, a fé nos revela que o tempo de Deus não é punitivo. Ele não castiga, não atrasa por crueldade, não brinca com a nossa necessidade. O tempo de Deus é pedagógico. Ele educa o coração para que a bênção, quando chegar, encontre espaço preparado. Como a terra que precisa ser arada antes da semente, a alma também precisa ser trabalhada antes de receber a graça. Esse processo é lento, mas não é vazio. É silêncio que forma, é demora que ensina. São José viveu anos de trabalho escondido em Nazaré, décadas de vida silenciosa, longe dos holofotes, longe das glórias humanas. Aos olhos do mundo, parecia apenas mais um carpinteiro comum. Mas aquele tempo oculto foi escola de fé, paciência e confiança. Cada dia aparentemente igual formava em José uma fortaleza interior. Quando o chamado divino se manifestou, proteger Maria e o menino, ele já estava preparado, não por acaso, mas porque a espera o moldou. A pressa humana muitas vezes transforma o coração em deserto árido. Queremos tudo imediato, como se a resposta tivesse que vir já no nosso ritmo, segundo os nossos cálculos. Mas a demora de Deus é um convite à confiança. É como se ele dissesse: ainda não é a hora, porque ainda estou cuidando de você. Quando o coração entende essa verdade, a espera deixa de ser desespero e se torna oração viva. Pense na madeira recém-cortada. Se for trabalhada imediatamente, ainda úmida, se partirá, perderá a forma, não servirá para a obra. É preciso esperar que seque, que se fortaleça, que esteja pronta. Só então pode ser moldada com firmeza. Assim também é a alma. Se Deus moldasse antes do tempo, ela se quebraria. É a paciência da espera que dá consistência ao coração. E se o tempo em que você se encontra agora, aparentemente vazio e lento, fosse justamente o tempo secreto em que Deus está secando a madeira da sua alma para que, no momento certo, Ele a transforme em algo sólido, belo e duradouro. Há momentos em que a oração nasce pesada. O coração se ajoelha, mas a mente está cansada, e os lábios apenas repetem pedidos que já parecem ter se perdido no ar. A alma suplica por trabalho, mas sente que as palavras não encontram eco. É uma prece apertada, marcada pelo desespero, pela sensação de que nada muda. Esse tipo de oração não é fraca, nem inútil. É apenas o grito humano da dor, que espera ser transformado em algo maior. São José nos ensina que até mesmo o trabalho que ainda não existe pode ser ofertado a Deus. Ele sabia que cada esforço, cada gesto escondido, cada batida de martelo, não era apenas meio de sustento, mas uma prece viva. Mesmo antes de cada tarefa nascer, José já havia consagrado sua rotina ao Senhor. É nesse gesto silencioso que encontramos um caminho: transformar o pedido em entrega e o desespero em oferta. A lógica do mundo é simples. Primeiro se conquista, depois se agradece. Mas a lógica da fé é diferente. Na fé, o coração agradece antes mesmo de possuir, porque confia que a providência já está agindo. Quando alguém oferece a Deus não apenas o resultado, mas também a espera, a angústia e o vazio, esse sofrimento se torna oração fecunda. O altar não começa no templo, mas na oficina, no lar, no silêncio do coração que entrega tudo. O que parecia apenas ausência torna-se semente de graça, porque aos olhos de Deus, até mesmo o trabalho que ainda não se concretizou já pode ser oração.
José sustentou a Sagrada Família com o suor de sua fronte, mas antes de cada alimento chegar à mesa, já havia no seu coração a entrega silenciosa do esforço. O pão que ele ganhou com suor foi o mesmo pão que alimentou o menino, que um dia se faria pão da vida para o mundo. Transformar o desespero em oferta é, portanto, mudar o olhar. Não se trata de negar a dor ou de esconder a angústia, mas de colocá-las nas mãos de Deus como matéria-prima para a graça. A fé não apaga o sofrimento, mas o consagra. Assim, a oração deixa de ser apenas um pedido aflito e passa a ser um sacrifício de amor, que une a alma à mesma confiança silenciosa de José. E se a sua prece, mesmo entre lágrimas, já fosse hoje uma oferta que toca o coração de Deus e prepara em silêncio as bênçãos que ainda virão. Há sinais que se escondem no cotidiano e que muitas vezes passam despercebidos. São pequenas escolhas, pequenos pensamentos que revelam que a relação com o trabalho perdeu sua essência espiritual. Quando o coração se fixa apenas no salário, no status ou na segurança humana, o trabalho deixa de ser vocação e se torna peso. Ele já não conduz à paz, mas à exaustão. Já não abre horizontes, mas fecha o olhar na sobrevivência imediata. São José nos mostra que o trabalho só encontra plenitude quando é rezado. Sua carpintaria não era apenas um lugar de esforço físico, era um espaço de oração. Cada madeira moldada, cada objeto criado era consagrado a Deus. O ofício, para José, não era um fardo, mas uma forma de amar. Ele entendia que sua tarefa, por mais simples que parecesse, era caminho de santidade. É essa diferença que transforma um ofício em missão, a oração silenciosa que sustenta cada gesto. Quando a fé se desalinha, o trabalho se torna apenas repetição. É como construir uma parede sem pensar no lar que ela abrigará. Mas quando a fé se alinha, o trabalho se torna vocação, mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém veja, porque a dignidade do ofício não está na aparência, mas na entrega do coração. É o sentido que muda a obra. Um mesmo esforço pode ser apenas sobrevivência ou pode ser oferenda. Há uma pergunta que ilumina essa realidade. Meu trabalho hoje foi oferenda ou apenas sobrevivência? Essa pergunta simples pode revelar se a alma está alinhada à missão que Deus confia, porque o salário sustenta o corpo, mas é a oferenda que sustenta a alma. O coração humano precisa de mais do que o pão que alimenta. Ele precisa do propósito que dá sentido a cada esforço. Pense em José. Aos olhos da vila de Nazaré, ele construía móveis e ferramentas, mas, aos olhos de Deus, ele construía templos invisíveis. Cada batida do seu martelo ressoava como oração. Cada mesa que moldava era testemunho de que o lar do Filho de Deus estava sendo preparado. Quem trabalha sem oração, ergue paredes. Quem trabalha com fé, constrói templos invisíveis. E se o seu trabalho, por mais simples que pareça, fosse o espaço sagrado onde Deus deseja transformar suor em graça, esforço em missão e rotina em eternidade. O medo de não ter o suficiente para sustentar os que amamos é uma das angústias mais profundas que um coração pode carregar. É a dor de olhar para a família e se perguntar se haverá pão para amanhã, se os recursos darão conta, se a esperança não se transformará em frustração. Essa insegurança corrói silenciosamente a alma, porque toca o instinto mais íntimo, o de proteger e prover. É uma dor que não precisa de palavras, porque se expressa em noites mal dormidas e em preocupações que se escondem atrás de sorrisos. São José conheceu essa mesma fragilidade. Ele precisou fugir de sua terra, levando Maria e o menino para o Egito, em meio à perseguição. Viveu o exílio, a incerteza, a escassez. Não havia garantias, nem estabilidade, apenas a fé de que Deus não abandonaria sua missão. José não tinha riquezas para oferecer, mas tinha um coração disposto a confiar. Na pobreza de Nazaré,
foi capaz de guardar a maior riqueza do mundo, a presença de Deus em sua casa. Esse silêncio da escassez não foi vazio, mas lugar de intimidade com o Altíssimo. Quando o pão parecia pouco, a confiança se multiplicava. Quando o futuro parecia incerto, a fé se tornava guia. José aprendeu que a verdadeira segurança não está nos bens acumulados, mas na providência divina, que nunca falha. Ele sustentou sua família não apenas com trabalho, mas com a confiança de que Deus sustenta todos aqueles que se entregam a Ele. A escassez, muitas vezes, pode se tornar ocasião de encontro profundo com o Senhor. Ela revela a nossa dependência, quebra o orgulho de querer controlar tudo e abre espaço para que a graça se manifeste. É justamente quando as mãos estão vazias que o coração pode se abrir para receber. O pouco oferecido com fé se transforma em muito diante de Deus. Na oficina de Nazaré, cada pedaço de madeira trabalhado por José não era apenas sustento material. Era um gesto de amor silencioso, uma confiança de que Deus não deixaria faltar. A pobreza do lar não apagou a grandeza da missão, porque a verdadeira riqueza estava presente, o Cristo vivo. É por isso que até hoje São José é invocado como guardião dos que passam pela insegurança financeira, porque ele sabe, pela própria experiência, o que significa confiar quando tudo parece faltar. Na pobreza de Nazaré, José guardava a maior riqueza do mundo, a presença de Deus. Esse é o segredo que transforma a escassez em abundância. Porque quando o coração confia, mesmo o pouco se torna suficiente. E se, na incerteza que você enfrenta hoje, Deus já estivesse lhe concedendo a oportunidade de experimentar a mesma confiança silenciosa que sustentou José e sua família? Ao longo deste caminho, contemplamos o silêncio de São José como uma escola de fé. Descobrimos que a invisibilidade não é abandono, mas espaço para que Deus se revele. Percebemos que pedir apenas por emprego é pouco, quando na verdade o Senhor nos convida a enxergar o trabalho como missão. Aprendemos que a oração ansiosa perde força, mas que a confiança silenciosa de José tem mais poder do que 1000 palavras. Vimos que a espera não é castigo, mas tempo de amadurecimento, e que até mesmo o desespero pode ser transformado em oferta espiritual. Reconhecemos que o trabalho sem oração é peso, mas que com fé ele se torna altar. E por fim, contemplamos como José sustentou sua família na escassez, guardando a maior riqueza, a presença de Deus. O silêncio de José é um convite para cada um de nós. Ele nos ensina que não precisamos de muitas palavras para sermos ouvidos, nem de grandes títulos para sermos importantes. O que precisamos é de confiança. Confiança no Deus que vê o que o mundo não enxerga, que abre portas onde só existem paredes, que multiplica o pouco e sustenta o coração cansado. Se José foi capaz de proteger Jesus e Maria, ele também é capaz de proteger você e a sua família. Sua intercessão não conhece limites, porque é reflexo da paternidade de Deus Pai. No silêncio de sua carpintaria, José construiu templos invisíveis que permanecem até hoje. E nesse mesmo silêncio, ele pode ajudar você a reconstruir sua esperança, sua dignidade e sua paz. E se a intercessão de São José fosse o portal para a graça que você sempre buscou? E se, nesse instante, ao unir sua voz à dele, o céu se abrisse para renovar sua confiança? A oração é este encontro, o coração humano que se entrega ao coração de Deus, sustentado pela intercessão dos santos. Rezemos juntos. São José, guardião silencioso, intercessor fiel dos que trabalham e lutam pelo sustento, hoje coloco diante de ti o peso das minhas preocupações, a incerteza do meu futuro e a dor de me sentir insuficiente.
Ensina-me a transformar o silêncio em confiança, a espera em aprendizado, a falta em entrega. Que o meu trabalho, presente ou futuro, seja sempre oferenda a Deus. Que eu nunca busque apenas o pão que passa, mas o propósito eterno que permanece. Assim como cuidaste de Jesus e Maria, cuida também de mim e da minha família. Dá-me a serenidade de aceitar o tempo de Deus, a força de continuar a caminhar e a graça de nunca perder a esperança. São José, terror dos demônios, pai espiritual dos esquecidos e protetor dos que confiam, intercede por mim agora e sempre. Amém. E que a paz do silêncio de José acompanhe seus passos, para que cada gesto, cada respiração e cada oração se tornem sinal vivo da confiança em Deus.